Olá, pessoal. Mais uma vez aqui para mais uma aula de cinética química, parte 3, onde daremos continuidade a leis integradas de velocidade. A referência que a gente vai usar sempre é a mesma, inclusive no livro do Peter Atkins e do John Coates, tem vários exercícios sobre o assunto, então eu recomendo que vocês façam os exercícios além daqueles das listas para poderem treinar. Bom, então vamos usar aqui as mesmas ferramentas que nós usamos para a lei de velocidade de zero ordem e primeira ordem, e vamos usar agora na lei de velocidade integrada de segunda ordem. Mas antes, eu preciso dizer para vocês que, para facilitar os cálculos, nós vamos usar da seguinte forma. Então, imagine uma reação, né, com dois reagentes, em que, então, os dois, cada um, são de primeira ordem, mas se a gente fosse integrar deduzir a lei de velocidade integrada dessa forma, ia ficar tudo muito complicado, e que não é o intuito desse curso. Então, aqui, em vez de usarmos A mais B dando C, nós usaremos A mais A dando C, que significa duas moléculas ou dois átomos, enfim, do reagente A. E vamos deduzir, então, para a lei de velocidade, que vai ser V é igual a K minúsculo, desculpa, vezes A ao quadrado, que seria a lei de velocidade de segunda ordem. Então, vamos deduzir a lei de velocidade integrada para a segunda ordem. Começa, então, vai ficar dessa forma, né? 2A dando C, e a gente sabe, então, que velocidade é a variação do reagente A em função do tempo, isso é a dedução de velocidade, né? Esse é o conceito de velocidade, que é igual a K vezes A ao quadrado. Então, se a gente passa o sinal de menos para o lado esquerdo, nós chegamos nessa equação, e aqui, agora a gente passa o A ao quadrado dividindo e passa o dt multiplicando para a direita, que é essa equação que está aqui. Integrando os dois lados da equação, nós chegamos que a integral de 1 sobre A ao quadrado vezes dA, de A0 até AT, né, essa parte aqui, então 1 sobre A ao quadrado vezes dA é menos 1 sobre A. Então, como é menos 1 sobre A, integral disso, então agora indo de A0 até AT, então fica menos 1 sobre AT, menos 1 sobre A0. Por isso, agora aqui o sinal de mais. E aqui, integral de dt, o tempo indo de 0 até t, integral de dt é t. Chegamos nessa equação aqui. Então, rearranjando a equação no slide anterior, a gente chega nessa equação aqui, no qual troquei sinal negativo, mudei para a esquerda, mudei para a direita, a gente chega nessa equação que é a equação de lei de velocidade integrada de segunda ordem. E, de novo, a gente pode perceber que ela se compara a uma equação de primeira ordem, de primeiro grau, onde o y vai ser 1 sobre AT, o b, que é o coeficiente linear, vai ser 1 sobre A0, e o coeficiente, o A, vai ser o coeficiente angular, que é o K, desta vez positivo. Portanto, se a gente faz um gráfico 1 sobre AT em função, 1 sobre A em função de T, nós temos uma reta ascendente, como está aqui, ó. Vejam no exemplo, essa decomposição do NO2, 2NO2 dando 2NO mais O2. Se eu modifico, faço um gráfico de 1 sobre a concentração de NO2, que está aqui, olha, em função do tempo, eu vou ter uma reta com coeficiente angular positivo. O coeficiente angular é o valor do K. Então, nesse caso, o nosso gráfico, para a lei de velocidade integrada, o nosso gráfico vai ser 1 sobre a concentração em função do tempo. Do mesmo modo como eu mostrei para vocês na lei de velocidade integrada de primeira ordem, nós também podemos chegar a uma fórmula para o tempo de meia-vida para uma reação de segunda ordem. Então, de novo, a gente considera que a concentração num tempo t é igual à metade da inicial. Portanto, esse tempo t passa a ser chamado de t meio.
E aqui eu substituo esse valor no AT, eu substituo meio de A0. Depois fazendo aí cálculos matemáticos, passo esse termo para a esquerda, passo subtraindo, acho o MMC, a gente chega, depois vocês podem fazer isso, se vocês quiserem, falem comigo para tirar dúvida, a gente chega na expressão que o tempo de meia-vida para uma equação de segunda ordem é igual a 1 sobre K vezes A0. Neste caso, diferente do de primeira ordem, o tempo de meia-vida depende, como está aqui aparecendo aqui, ó, ele depende da concentração inicial dos reagentes e da constante de velocidade. Então, é sempre assim. Se eu tenho a constante de velocidade, eu consigo calcular o T meio. Se eu tenho o T meio, eu consigo calcular a constante de velocidade. Nesse caso, para a segunda ordem, eu preciso, inclusive, da concentração inicial. Para a primeira ordem, nem da concentração inicial eu vou precisar. Bom, assim como eu fiz para vocês para as constantes de velocidade de zero e primeira ordem, então vou mostrar também qual é a unidade da constante de velocidade de segunda ordem. Então, se nós olharmos aqui para a lei de velocidade de segunda ordem, que a gente acabou de deduzir, e se eu trouxer o termo 1 sobre A0 para a esquerda, então eu fico 1 sobre AT menos 1 sobre A0. Se isso aqui fosse AT menos A0, como é a de zero ordem, a unidade aqui seria mol por litro. Mas como é 1 sobre AT menos 1 sobre A0, então aqui também fica que é 1 sobre mol por litro, que é igual a litro por mol, né? Se inverter isso aqui é igual a litro por mol. Portanto, lembrem-se, a unidade de um lado da equação tem que ser igual à unidade do outro lado da equação. Se aqui, de novo, eu tenho o tempo, que a gente já viu, pode ser qualquer unidade de tempo, segundo, minuto, horas, meses, anos. Então, eu tenho a constante, vai ter de ter a unidade igual a litro sobre mol vezes tempo. Ou, ainda vocês vão ver escrito por aí, litro vezes mol a menos 1 vezes tempo a menos 1. Isso é normal de se escrever também. Mas, então, a nossa unidade para constante de velocidade de segunda ordem é litro por mol vezes tempo. Por quê? Porque isso porque eu posso cortar aqui, né? O tempo e o tempo, então aí sobraria litro por mol, que é igual à unidade do outro lado da equação. Tá bom? Então, repetindo, a unidade da constante de velocidade de segunda ordem é litro por mol vezes tempo. Eu fiz aqui uma tabela para vocês com um resumo das 3 ordens que nós estudamos, que foram zero ordem, primeira ordem, segunda ordem, e coloquei aqui as leis de velocidade, né? Para zero ordem, V igual a K, primeira ordem, V igual a K vezes A, e segunda ordem, V igual a K vezes A ao quadrado, lembrando que A é o reagente, né? A partir dessas 3 leis, ou melhor, integrando, né, essas 3 leis, nós chegamos à lei de velocidade integrada, que é a lei que relaciona concentração e tempo. Vejam a diferença, porque a lei de velocidade ela relaciona velocidade com concentração, enquanto que a lei de velocidade integrada relaciona concentração e tempo. Tá bom? Olha, vejam isso em todos os casos. E elas têm um caráter de função de primeiro grau, né, de equação de primeiro grau. Portanto, esse menos k aqui, ele é o coeficiente angular de zero ordem, assim como é também na primeira ordem, o coeficiente angular é menos k, e já no de segunda ordem, o coeficiente angular é o mais k. Então, se a gente constrói um gráfico, a gente obtém uma reta, o coeficiente angular, ele pode nos dar o valor de k, da constante de velocidade. A gente também deduziu o valor do tempo de meia-vida. Então, está aqui o tempo de meia-vida para zero ordem, primeira ordem e segunda ordem. E verifiquem que o de primeira ordem é o único que não depende da concentração inicial. O de zero ordem e segunda ordem, desculpa, dependem. Mas se o exercício não dá qual é a concentração, qual é a concentração inicial. Não se esqueça, o que é concentração inicial? Concentração inicial é a concentração no tempo zero, onde a reação não começou ainda. Então,
Se o exercício não dá esse valor, nós podemos achar que, ó, quando a gente faz o gráfico de A, da concentração de A em função de T, o coeficiente angular é menos K e o coeficiente linear, que é que é o coeficiente linear? É onde a reta atinge o eixo Y. Então, nesse caso aqui, o coeficiente linear é a zero. Pronto, a gente já tem o valor de a zero determinado. Para o de segunda ordem, o coeficiente linear é 1 sobre a zero. Então, quando o eixo quando a reta encontra o eixo y, nós temos o valor de 1 sobre a zero. Então, a gente consegue encontrar o valor de a zero invertendo o número, não é? E, por último, eu passei também para vocês as unidades das constantes de velocidade. Para zero ordem, ela é mol por litro vezes tempo. Para primeira ordem, é tempo a menos 1. E para a segunda ordem, é litro por mol vezes tempo. Lembrando que, se você sabe a unidade da constante, você sabe qual é a ordem de velocidade. Então, num exercício, quando ele der a unidade da constante, a gente já vai saber de que ordem ele está falando, de qual é a ordem da reação. Bom, então, em termos práticos, e para relembrar, porque eu já falei também na aula passada, como é que a gente determina a ordem da reação graficamente? A gente toma os dados do exercícios, né? Aplica os dados do exercício, primeiro, por exemplo, numa equação de primeira ordem, tá aqui. Então, a gente faz ln dos valores dados na tabela em função do tempo. Se não for linear, então a gente vai aplica 1 sobre a concentração dada no exercício, e se aplicar gerou um gráfico linear, então a equação é de segunda ordem. Prestem atenção que nós vimos 3 ordens, então nós vamos ter que aplicar os 3 gráficos, tá bom? Eu vou mostrar isso aqui já já. Bom, então tá aqui um exemplo. Para a gente determinar a ordem de reação. Então tá lá, os dados abaixo foram coletados para a reação de 2HI, dando H2I2 a 580 Kelvin. Prestem atenção que esse K é de Kelvin de temperatura, não é de constante de equilíbrio, muito menos de constante de velocidade, tá bom? Determine a ordem da reação e calcule K. Aqui sim, calcule a constante de velocidade. Então ele dá essa tabela que mostra a concentração de HI em função do tempo. A concentração de HI vai variando conforme o tempo vai passando. E agora, com esses dados, a gente tem condições de determinar a ordem de reação. Muito bem. Então, eu peguei a tabela fornecida pelo exercício, que é essa parte aqui, ó, e acrescentei mais 2 colunas. E por quê? Porque eu preciso fazer 3 gráficos para determinar qual é a ordem da reação. O primeiro gráfico que a gente vai fazer é aquele gráfico fornecido pelo exercício, que é a concentração em função do tempo. Se der uma reta, a gente vai saber que esse gráfico é de zero ordem, porque a concentração versus tempo é zero ordem. Depois, ln da concentração versus tempo é de primeira ordem. Então, se eu fizer o ln da concentração em função do tempo e der uma reta, significa que ele é de primeira ordem. E por último, 1 sobre a concentração. 1 sobre a concentração em função do tempo é o gráfico de segunda ordem. E se der uma reta, portanto, vai nos dizer que essa reação é de segunda ordem. Vamos fazer os gráficos então, vou mostrar para vocês. Muito bem, aqui estão os gráficos. O primeiro gráfico, então, é a concentração em função do tempo, que é o gráfico que a gente constrói para verificar se é de zero ordem, e aqui nitidamente a gente percebe que não é uma reta, né? Aqui é o ln da concentração para verificar se é de primeira ordem, ln da concentração em função do tempo, né, para verificar se é de primeira ordem. E de novo, nós temos uma tendência aqui a uma curva, não é uma reta, e aqui sim é o gráfico de 1 sobre a concentração, e aí nós vemos que é uma reta quase que perfeita, levando a crer que a reação é de segunda ordem. Então, esses dois aqui a gente já desconsidera, né? Não fazemos mais nenhum cálculo com esse. E com o terceiro, a gente precisa calcular a constante de velocidade. De novo,
a gente faz o ΔY sobre ΔX, né, que é o coeficiente angular, e através da fórmula, então, o K, agora dessa vez o K é positivo, né, porque a reta é ascendente, né, então o K, que é o coeficiente angular, segundo a equação da lei de velocidade integrada de segunda ordem, o K é o coeficiente angular e, portanto, o coeficiente angular a gente pode determinar como ΔY sobre ΔX. Eu peguei aqui um intervalo qualquer, esse intervalo aqui onde o tempo indo de 1000 a 3000, que é o x, né, que está aqui embaixo, então 3000 menos 1000, e o valor do y é 24,4 e 9,1. Fazendo essa conta, nós chegamos que a constante de equilíbrio é 7,7 vezes 10 a menos 3. Agora sim, a unidade da constante constante de equilíbrio não, né? Constante de velocidade é 7,7 vezes 10 a menos 3 litros por mol a menos 1 vezes segundo a menos 1. Isso é a unidade da constante de velocidade de segunda ordem. Tá bom? Para terminar essa aula, nós temos aqui então um exercício para presença e nota, que vocês devem determinar, através do método gráfico, né, a ordem da reação, a constante de velocidade, escrever a lei de velocidade depois que vocês determinarem a ordem, né? Então, a lei de velocidade V é igual a K, que multiplica o reagente elevado a um número. E determinar o tempo de meia-vida dessa reação. Com essa aula, vocês conseguem fazer quase todos os exercícios da lista 3, com exceção dos exercícios 9, 10 e 11. Todos os outros, vocês agora são capazes de fazer. O 9, 10 e 11 diz respeito à nossa próxima aula. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.